Olá, tudo bem com você? Sou o Fábio Costa e esse é mais um Curiosidades da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Inscreva-se para acompanhar as nossas novidades, ative as notificações e também acompanhe na sua plataforma de podcast preferida nossos conteúdos em áudio. Nosso tema desta semana nas Curiosidades da TV são as primeiras novelas coloridas da televisão brasileira em cada um dos grandes horários de dramaturgia das emissoras, né? O gancho para nós falarmos desse tema é o aniversário, no dia 1º de março, no caso agora em 2020, o aniversário de 43 anos, de uma novela de Cassiano Gabos Mendes, produzida pela TV Globo para o seu horário das 7 horas, chamada Locomotivas. Essa novela, que foi dirigida por Regis Cardoso, foi a primeira novela das 7 produzida pela TV Globo totalmente em cores, né? E nesse programa nós vamos citar apenas novelas da TV Globo e da TV Tupi, porque quando a cor foi implantada não só na televisão brasileira, como no gênero das novelas, aos poucos, né, cada horário de uma vez, apenas essas duas emissoras basicamente é que produziam novelas. Então fica aí esse esclarecimento para você que nos acompanha aqui no canal a respeito dessa restrição, né? Ela não é uma opção nossa, mas uma contingência dos fatos históricos, tá? Pois bem, se você acompanha, tem interesse pelo assunto, pela história da TV, pela história das novelas, provavelmente deve saber que a primeira novela colorida produzida aqui pela TV brasileira foi da TV Globo em 1973, O Bem Amado de Dias Gomes, né? Com Paulo Gracinho, Lima Duarte, Ida Gomes, Dorinha Duval, Dirce Miliato, Jatel Filho, enfim. Essa novela, por pouco, não é a primeira colorida. Porque no ano anterior, 1972, quando a transmissão em cores teve o seu início oficial aqui no Brasil, com a transmissão da Festa da Uva de Caxias do Sul, também alguns programas coloridos em todas as emissoras, né, implantando aos poucos essa nova tecnologia, na TV Gazeta Vida em Movimento, com Vida Alves, a TV Tupi também fez o Mais Cor em Sua Vida, que era um programa especialmente dedicado a essa implantação das cores na ocasião, né? A TV Globo fez um caso especial chamado Meu Primeiro Baile, com texto de Jeanette Claire, a partir da obra de Jacques Prévert, né, estrelado por Glória Menezes e um grande elenco estelar. E nesse mesmo ano de 1972, a TV Tupi pretendia lançar no seu horário das 8 uma novela já produzida em cores chamada A Revolta dos Anjos. Essa novela era escrita por uma psicóloga chamada Carmen da Silva, que tinha uma coluna na revista Cláudia, da Editora Abril, teve essa coluna durante muitos anos, né? E acabou não sendo produzida em cores, saiu em preto e branco mesmo, por conta de problemas que houve para a obtenção dos equipamentos. Os equipamentos tiveram qualquer problema de liberação de âmbito alfandegário e coisas assim, acabou que atrasou a produção e a novela estreou em branco e preto mesmo, foi ao ar assim entre 72 e 73, e também a sua sucessora, Mulheres de Areia, inclusive foi produzida em preto e branco, né? Apenas no final do ano de 73, já quando O Bem Amado, a novela que foi de fato a pioneira, ela já tinha até terminado, inclusive, né? Foi que a TV Tupi lançou a sua primeira novela colorida, chamada A Volta de Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso, que era uma retomada da famosa, histórica novela também de Braulio Pedroso, Beto Rockefeller, de 68 para 69, com o mesmo Luiz Gustavo retomando o papel principal nessa nova empreitada, né? Ao lado de também outros atores remanescentes da novela anterior, como o Bette Mendes, Irene Ravache, Plínio Marcos, né? Na ocasião do lançamento de A Volta de Beto Rockefeller, ela era exibida num horário de 8h30 da noite, uma faixa que a emissora começou a dedicar a novelas com capítulos um pouco menores e levadas para o lado do humor, né? Do deboche, novelas mais antitradicionais, vamos dizer assim, para aquela época, né? Então, depois da volta de Beto Rockefeller, foi ao ar o Conde Zebra, com Otelo Zeloni, né? Inclusive, há pouco acho que me equivoquei. A Volta de Beto Rockefeller entrou no ar ainda com Bem Amado no ar na TV Globo, mas enfim. E o Conde Zebra durou poucas semanas, porque no final de 1973, o seu protagonista Otelo Zeloni, infelizmente, faleceu, né? E a novela não foi levada adiante, ela foi tirada do ar,
é uma novela de Sérgio Jockmann, um dramaturgo e jornalista gaúcho também já falecido. E esse horário na TV Tupi ficou colorizado, né? O Conde Zebra foi feito em cores e a novela que veio depois, já em 1974, O Machão, já foi feita em cores, né? Mas essa implantação foi gradual, porque as cores elas demandavam investimentos pesados das emissoras na época em equipamentos e também em treinamento de profissionais que não estavam habituados a operar esses equipamentos muito modernos e nem a cenógrafos, figurinos, atores, contra-regra, enfim, para lidar com os elementos coloridos de maneira que a imagem se mantivesse plena, né? Muito bem obtida pelas câmeras. Existe um caso muito famoso que envolve os bastidores de O Bem Amado, quando todos os profissionais acabaram demorando muito para gravar, especialmente os primeiros capítulos, até a coisa engrenar. Paulo Gracindo, que era o protagonista no papel de Rodorico Paraguaçu, por pouco não largou os trabalhos da novela. Ele chegou a pedir para largar porque as cenas tinham que ser refeitas muitas e muitas vezes para acertar detalhes concernentes à iluminação e outros fatores que envolviam a presença das cores que até ali não existiam, né? Há uma curiosidade interessante desses bastidores, que é justamente o fato de que quando os elementos eram muito claros em contraste com outros muito escuros e ou de cores muito fortes, acontecia o que a gente chama de rasgar na tela, né? Ida Gomes, que era uma atriz muito branca, né? A imagem rasgava com a brancura da pele dela em contraste com os elementos de cena, ou com o Paulo Gracindo, que já era moreno e pintou os cabelos de preto, né? Então ficava mais moreno ainda mais na vivacidade daquela implantação da TV colorida, né? Por conta disso, até que o processo de produção se engrenasse bem e todos estivessem acostumados, os primeiros capítulos de O Bem Amado demoraram um pouco mais do que demorariam em condições normais para serem feitos, né? Depois disso, a TV Globo colorizou todas as suas novelas das 10, que era o horário do Bem Amado, né? As sucessoras todas já foram feitas em cores, Os Ossos do Barão, O Espigão, o Rebu, Gabriela, enfim. E no ano de Gabriela, 1975, um novo horário ganhou as cores na dramaturgia da emissora, que foi o horário das 6. O horário das 6 foi lançado em 75 com adaptações literárias, né? As primeiras produções em novela nessa faixa haviam ido ao ar no começo dos anos 70, mas depois houve uma pausa. Então a reimplantação com esse espírito de adaptações literárias ocorreu em 1975 e já na terceira novela, Senhora, escrita por Gilberto Braga, baseada na obra de José de Alencar, todo esse requinte de produção e reconstituição histórica ganhou também as cores da tela, valorizando ainda mais o nível de produção daquela novela, que era dirigida por Erval Rossano e tinha nos seus papéis principais Norma Blum e Cláudio Marzo. Essa novela, com 80 capítulos, foi a primeira novela das 6 colorida. E alguns meses depois, ainda em 1975, a TV Globo colorizou o seu horário das 8. A primeira novela em cores às 8 estrearia em agosto. Pouco depois, com Senhora ainda no ar, né, seria Roque Santeiro, de Dias Gomes. Mas é a famosa versão da história que foi censurada, impedida de ir ao ar. A novela que foi produzida para suprir a lacuna Pecado Capital, né, também de grande sucesso na época e escrita por Jeanette Claire, que escrevia praticamente todas as novelas das 8 dessa época, né? Pecado Capital é que ficou com a primazia de ser a primeira novela das 8 da TV Globo em cores. Estreou em novembro de 1975. E por último, em 1977, mas não por baixa audiência, pelo contrário, né? As novelas das 7 davam tanta audiência quanto as das 8, às vezes até mais, né? E apenas em 1977 foi que as cores chegaram às novelas das 7, primeiro nos 2 últimos capítulos de Estúpido Cupido, no finalzinho de fevereiro de 1977, uma novela do Mário Prata, foi toda feita em branco e preto e no final foi colorizada. Mas a primeira novela totalmente produzida em cores das 7, como eu disse no começo do nosso encontro de hoje, foi Locomotivas. Na TV Tupi, em 1974, quando O Machão estava no ar, os outros horários da dramaturgia da emissora foram colorizados todos. Então ela foi não a primeira emissora a produzir novelas em cores, mas a primeira que colorizou todas as faixas de dramaturgia.
Às 8h30 tínhamos O Machão. Às 8h, a novela Os Inocentes, de Ivani Ribeiro, com Cleide Iácones. E às 7h, a novela A Barba Azul, de Ivani Ribeiro, também com Eva Vilma e Carlos Zara. Depois nós vimos na Globo com o nome de A Gata Comeu, com Cristiane Torlone e Nuno Leal Maia. Só que nem todos esses horários ficaram coloridos depois, né? Porque nós temos na sequência novelas como Ovelha Negra, da novela das 7, em 1970, novela das 8, aliás, de Walter Negrão e Chico de Assis, produzida em branco e preto em 1975, né? Entre Ídolo de Pano e A Viagem, que foram as duas coloridas, né? E a TV Tupi, nessa mesma época, implantou um horário de 18 horas com novelas infanto-juvenis, O Velho, o Menino e o Burro, né? Ou até adultas, mas com uma temática mais leve, romântica, Canção para Isabel, né? Papai Coração, que conhecemos numa versão estrangeira com o nome de Carinha de Anjo, né? E apenas em 1977, todas as novelas da TV Tupi estavam coloridas, depois dessa fase de branco e preto, de um pequeno retrocesso, né? E às 18 horas, no ano de 77, foi lançada Cinderela 77, também do Walter Negrão e do Chico de Assis, com Vanusa e Rony Fon. Essa foi a primeira novela das 6 da emissora produzida em cores. Esse horário não vingou, depois também foi deixado de lado, né? Mas a essa altura, então, a TV Tupi conseguiu firmar todas as suas novelas produzidas em cores. Era dos 6, a novela das 7 era em cores, Um Sol Maior, a novela das 8 também, a sua sucessora, O Profeta, também foi em cores, e aí as cores se firmaram na televisão, né? De vez em quando ainda tinha algum conteúdo em branco e preto, ou uma reprise de uma novela de alguns anos antes, filmes enlatados produzidos em branco e preto, mas no geral a televisão, nessa altura, 77, 78, já era basicamente inteira colorida, também na linha de shows, nos humorísticos, nos telejornais, enfim, né? Essas foram as primeiras novelas coloridas por horário, né? Embora nem sempre todos os horários fossem já colorizados. Eles foram sendo colorizados aos poucos, convivendo com as últimas novelas em preto e branco, e essa foi mais uma das curiosidades da TV, celebrando esse aniversário dos 43 anos de Locomotivas, que trouxemos para você hoje. Muito obrigado por mais esse encontro. Na semana que vem estamos de volta. Um grande abraço. Tchau, tchau.